Meu Deus, eu sou a Pop. Não, Pop, não me lampe. Não, tem limite entre a gente. Eu tô fazendo um vídeo exatamente sobre isso, Pop, sobre nossas diferenças. Você gosta de lambida como cachorro, mas eu não. Oi, meu nome é Cecília Carreiro e esse é o Meu Cachorro e Eu. Se você tem um cachorro ou um gato, você já foi para pet shop e já ficou enlouquecido, perdido naquele monte de opção de petisco e mais especificamente de brinquedo. Aí a gente vê macaquinho de pelúcia, coelhinho de pelúcia, mordedor mais duro, mordedor para colocar comida dentro, uma loucura, cada um mais bonitinho que o outro, os preços completamente diferentes, e aí a gente fica na dúvida, o que eu levo? O mais barato, porque se é mais barato cabe no meu bolso, ou não, se é barato é automaticamente ruim, ou aí eu tenho que pensar numa coisa boa, duradoura. Bom, mas esse vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é sobre o que os nossos cachorros acham ou deixam de achar sobre os brinquedos. Então, provavelmente o seu cachorro tem pelo menos um brinquedo, e aí hoje a gente vai ver o que ele prefere que você compre de diferente. Será que porque ele tem um macaquinho marrom, então agora tá na hora de comprar um macaquinho preto para ele? Isso faz sentido para o cachorro? É isso que a gente vai ver hoje. Mas antes de eu colocar aqui na tela, dividir com a matéria, para a gente ler junto e acompanhar e eu fazer alguns comentários, eu queria falar aqui, peraí, eu sempre viro para o lado errado, é claro. Hoje temos a presença, estão dormindo, de Kiara, a Yorkshire, e o preto é o Bruce, o Batman. Pena que o Bruce, como bom Batman, é tão pretinho que a gente tem que mexer na saturação da foto para ele poder aparecer. Mas eu vou ter que dividir a tela, então eu só estou falando aqui, deixa eu chamar, ver se eles aparecem. Kiara! Ai, neném, Bruce! Olha que bonitinho! Bem-vindos de volta! Bem-vindos de volta. Pronto, obrigada, tá bom? Muito bonitinho vocês. Bom, agora eu vou deixar eles descansando ali e a gente vai dividir a tela que vai ser aqui. Eles não aparecem de qualquer forma. Peraí, deixa eu colocar aqui a matéria. Isso. Então, hoje a gente vai ler, deixa eu colocar aqui o microfone certinho, a gente vai ler uma matéria do site Psychology Today, que é um site bem legal para comportamento, tem mais coisa de comportamento humano, mas tem bastante coisa de cachorro e um pouquinho de gato também. Como eu estou fazendo aqui, né, eu sempre clico na opção de traduzir automaticamente para ficar mais fácil. Se você não for confortável, não ficar confortável em ler em inglês, você também pode usar a mesma ferramenta. Então vamos lá, deixa eu ver. A matéria é do Stanley Coren, ele é especialista em comportamento canino, PhD, e o título é: qual é a cor favorita do seu cachorro? Você sabe? Então, primeiro você precisa saber quais cores os seus cães realmente conseguem ver. Então, para preferir, eu tenho que ver. Os pontos chaves aqui: antes de poder determinar qual cor os cães preferem, você precisa saber quais cores eles realmente veem. Os cães veem um mundo em tons de amarelo, cinza e azul, semelhante a alguns humanos daltônicos. Devido à sua gama limitada de cores percebidas, os cães tendem a preferir fortemente tons amarelos ou amarelados. Aí na matéria tem uma imagem de um cachorro com um arco-íris e eles não enxergam o arco-íris do mesmo jeito que a gente. O texto então começa com: muitos animais têm preferências por cores. Por exemplo, pesquisas publicitárias mostram que os humanos são atraídos pela cor vermelha.
Suponha que você fosse um fabricante de brinquedos para cães e quisesse selecionar cores para seus brinquedos que fossem mais atraentes para os cães. Então, a preferência da cor do cão seria um dado importante. Se você observar a cor mais frequentemente encontrada em brinquedos para cães, geralmente é o vermelho, sugerindo que os fabricantes de brinquedo concluíram que os cães têm preferências de cores semelhantes à dos humanos. Será? No entanto, estudos recentes de uma equipe de pesquisadores do Instituto Indiano de Educação e Pesquisa Científica em Calcutá sugerem que essa conclusão está errada. Bora entender por que está errada. Uma questão fundamental. Antes de se perguntar quais cores os cães preferem, você precisa primeiro se perguntar quais cores os cães realmente enxergam. Ao contrário da crença popular, os cães não são completamente daltônicos, ou seja, só enxerga preto e branco, mas enxergam uma gama selecionada de cores. Essa gama de cores não é a mesma da visão humana normal e se assemelha mais, mas não exatamente, a uma forma específica de daltonismo em humanos, a chamada protanopia. Basicamente, isso significa que os cães enxergam o mundo em tons de azul e amarelo, e, claro, cinza. Você pode ver a diferença entre a visão humana e a visão canina nessa figura. Então, a gente tem do lado mais perto de mim, que eu não sei que lado que é esse, que está tudo invertido, a visão humana. E aí a gente tem as cores primárias, que é vermelho, azul e amarelo, e aí todas as combinações de cores que a gente consegue enxergar baseado nessas cores primárias. E no outro lado a gente tem do cachorro, então é bem diferente. E aí bora entender por que é diferente. Nem melhor nem pior, só diferente, como eu sempre falo. Observe que metade do espectro de cores do cão é amarelo e a outra metade é azul. Os amarelos variam em brilho e saturação, do amarelo dente de leão ao amarelo amarronzado opaco, enquanto os azuis variam de azul celeste claro ao azul da Prússia profundo. Enfim, se você não estuda cores, se você não trabalha com cores, esses nomes podem parecer esquisitos, mas está aí essa escala que a gente está vendo aí. Manchas sem cor ou com cores muito fracas geralmente aparecem em cinza para os cachorros. Testando as preferências de cores dos cães. Com base no conhecimento das cores que um cão realmente enxerga, a equipe de pesquisa liderada por Anamitra Roy e pela pesquisadora sênior Amindita Bardra. Desculpa, gente, eu não sou fluente em falar nomes hindus, mas eu preferi falar devagarinho, mas acho que está certo. Então, essa equipe sabia que deveria testar as preferências de cores usando 3 cores básicas, amarelo, cinza e azul, porque a gente já sabia dessa informação, que essas são as cores primárias dos cachorros. Eles escolheram testar uma amostra de cães selvagens comum na Índia. Bom, cão selvagem a gente vai entender aqui não é exatamente selvagem, tá? É só cão de rua mesmo, vira-lata, aqueles que moram num lixão, que não tem um humano para chamar de seu. Esses cães vivem da coleta de lixo e da gentileza das pessoas que os alimentam com restos de comida. É improvável que tenham aprendido o significado de qualquer cor devido à interação com pessoas, brinquedos ou coisas do tipo. Ou seja, eles nunca viveram com uma família, com pessoas, eles só dependem dos humanos, mas não convivem. Então não tem essa interação, eles conhecem pouquíssimas palavras quando conhecem. Então, a chance de eles terem um conhecimento que foi aprendido, que foi ensinado por um humano para ele poder diferenciar a cor é muito baixa. Isso significa que provavelmente, muito provavelmente, esses cachorros são o mais natural que um cachorro pode ser na questão de percepção de cores. O teste envolveu 458 cães soltos, cães livres, e isso é bastante. Cada cão foi testado apenas uma vez.
Ou seja, diminuindo ainda mais a chance de que eles aprendam por causa da gente, ou seja, eles não estão enxergando do jeito natural deles, mas na verdade eles estão só respondendo ao que eles aprenderam baseado no que a gente está dizendo para eles. Nos testes que foram conduzidos ao ar livre e nas ruas onde esses cães normalmente vivem, os cães receberam um conjunto de tigelas de cores diferentes. No teste principal, as cores eram amarelo, cinza ou azul, como pode ser visto nessa figura. As tigelas estavam vazias e colocadas simultaneamente sobre uma tábua. Tá bem aí como a gente está vendo um cachorro, uma tigela azul escuro, azul da Prússia, o amarelo gema e um cinza na outra ponta e tá aí em cima de uma tábua. Qual cor da limitada gama de cores os cães preferem? Então essa era a pergunta. O teste foi curto e rápido. A tigela que o cão examinasse primeiro, o que é definido aqui como colocar o focinho a cerca de 5 centímetros ou 2 polegadas de uma tigela, era considerada a escolha do cão. Como mostram os dados, os cães tinham mais que o dobro de probabilidade de selecionar a tigela amarela do que a tigela azul ou cinza. De modo geral, os cães iam direto para a tigela amarela. Aí agora tem um gráfico do estudo e agora no texto a gente vai ver a explicação. Para testar a intensidade dessa preferência pelo amarelo, os pesquisadores emparelharam a tigela amarela apenas com a tigela cinza, mas dessa vez colocaram um pouco de isca, um pedaço de frango, na tigela cinza, ou seja, no amarelo não tinha nada e na cinza tinha comida. Ainda assim, nessas condições, 77% dos cães correram primeiro para a tigela amarela, demonstrando uma forte preferência. É claro que, imediatamente após descobrirem que a tigela amarela estava vazia, eles correram para a tigela cinza com isca, obviamente. E agora, o que isso significa? Então, por que os cães preferem amarelo? Quando se trata de entender por que os cães têm preferência pelo amarelo, ou pelo menos por cores que lhes pareçam amareladas, a equipe de pesquisa não ofereceu nenhuma ideia clara sobre qual poderia ser o motivo. No entanto, uma olhada na próxima figura pode dar uma ideia. Agora a gente vai pensar na evolução, o que essas cores significam na vida real. E normalmente, spoiler, elas estão relacionadas com comida. Vou aqui subir para a gente ver melhor. Isso é uma imagem, então obviamente que a imagem ele não traduz. Mas bora lá ler. Então no de cima a gente tem um monte de alimento e como que os nossos olhos humanos enxergam esses alimentos. Aí a gente tem uva, maçã, couve, alho, tomate, kiwi, várias cores diferentes e, além disso, tem a qualidade dessa fruta, se ela está verde, se ela está madura, se ela está podre. E isso é um problema do daltonismo. Tem uma população, um grupo étnico numa ilha bem isolada no Pacífico que tem uma prevalência muito grande de daltonismo. É o que a gente chama de efeito fundador. Ou seja, alguém foi para lá, alguém tinha o daltonismo e esse gene se espalhou por todo mundo. E qual que é o problema disso? Mas é só enxergar cor diferente, é só você aprender, é o nome que a gente dá, né? Se eu quiser chamar vermelho de mesa, eu posso chamar, não tem problema, né? Mais ou menos. O problema, na verdade, não é o nome das cores. O problema é que se eu não enxergo o tomate, por exemplo, do jeito que ele tá, eu não sei se ele tá bom para comer ou se ele já apodreceu, se eu tenho alguma diferença como eu percebo as cores. Então, daltonismo não é simplesmente uma questão de dar nome diferente às cores. Realmente aquilo tem uma informação muito valiosa e é muito perigoso. Pode ser muito perigoso quando a gente fala de comida. Então a pessoa não vai perceber que a comida já está estragada ou ela ainda não está pronta para ser comida.
Embaixo na foto a gente tem a mesma imagem, só que no espectro de cores de como que os cães enxergam. Aí, olha só, o tomate ficou verde na visão deles, o alho acaba chamando bastante atenção, porque cachorro também é muito bom, como a gente viu que eles são bons em enxergar cinza, isso significa que eles são muito bons em sombras, em perceber sombras, e aí o branco acaba chamando bastante atenção. A uva está verde de um jeito que não dá nem para comer, e os outros alimentos a mesma coisa. A gente não consegue ter uma noção de como que está o estado nutricional, se pode comer ou não esse alimento. Cães são bem conhecidos por serem motivados por comida. A gente também, né? Vamos combinar. E isso é especialmente o caso de um cão solto que precisa vasculhar para se sustentar. Não vai ter aquela vasilhinha, mesmo que seja uma comida muito chata, a mesma ração todo santo dia, tá lá. Morrer de fome não morre. Pode morrer de tédio, mas de fome não morre. Então, esses cachorros que foram testados, a motivação por comida para eles é muito maior. Se você olhar para a figura, aquela que a gente viu acima, deixa eu voltar aqui para ficar mais claro, já que tem só um espaço vazio aí, bora aí. Então vamos ver aqui. Agora a gente voltou. Se você voltar para a figura, verá uma pilha de comida dos alimentos que podem ser jogados fora ou oferecidos aos cães. Observe que os itens alimentares variam em cor, sendo a maioria vermelho, verde ou amarelo para o olho humano. Verde, amadurecendo, maduro. No entanto, para o cão, eles são todos tons variados de amarelo brilhante a amarelo amarronzado opaco. Simplesmente não há uma comida azul em ambientes normais. Portanto, o instinto de sobrevivência em cães moldaria rapidamente seus comportamentos para preferir cores que poderiam, por acaso, ser comida, ou seja, algo amarelo ou amarelado. Eu lembro há 1000 anos atrás, quando existiu o Orkut, tinha uma comunidade que era alguma coisa assim, não existe comida azul. E de fato, na natureza não tem comida azul. A cor azul é bastante rara, inclusive, em animais e em plantas. Então não tem, assim, comida azul é só se colocar uma tinta lá, um refrigerante, ou aquele din-din, sacolé, chup-chup, sei lá como é que chama nos outros estados do Brasil, azul, que era de tutti-frutti. Tutti-frutti, tem um monte de fruta, e aí alguém teve a ideia de, então vai ser azul, porque, né, não tem fruta azul. Então a gente já começa a entender, quando a gente olha aqui essa diferença, que de fato não existe comida azul. Então, azul, evolutivamente, não é uma cor que chame a atenção para os cachorros. Continuando aqui a matéria. Por que a maioria dos brinquedos para cães são vermelhos? Então, por que tantos brinquedos para cães, como protetores de recuperação? Eu não faço ideia do que seja isso. Daqui a pouco eu olho aqui em inglês o original para ver o que é isso. Aí eu coloco uma imagem aqui, tá? Bolas de borracha, ossos de borracha, congues são vermelhos. Claramente, esta não é uma boa escolha para um brinquedo que pode ser jogado no gramado para o cão buscar e recuperar. O vermelho do brinquedo se mistura com o verde da grama, dificultando a distinção pelo cão, como você pode ver aqui na foto que está aparecendo aí. Então, para a gente que tem uma gama maior de cores, tudo bem, vermelho e verde são diferentes, mas para um cachorro é muito próximo, e aí não faz muito sentido. Seguindo, a razão pela qual tantos brinquedos para cães são vermelhos é porque os dados de marketing mostram que o olho humano, ou seja, o seu, o meu, é atraído pela cor vermelha. E afinal, é o humano que vai comprar o brinquedo e não o cachorro.
Aí a gente tem uma diferença. A gente pode e deve, né? Tem que pensar mesmo no dinheiro. A gente precisa perguntar para especialistas de comportamento ou veterinário o que os cachorros estão percebendo daquela situação. Mas na hora de escolher, a gente não pode escolher baseado no que a gente gosta ou deixa de gostar, porque provavelmente não vai fazer muito sentido para o cachorro. Quando a gente gosta de alguma coisa e quando a gente interage com o cachorro, com aquele brinquedo, gostando, ou seja, tendo prazer e interagindo muito, por causa dessa interação prazerosa, o cachorro começa a gostar também do brinquedo, mas não é por causa do brinquedo. E aí tudo bem, super válido fazer essa primeira compra pensando nesse sentido. Mas se a gente já tem brinquedo e for para pet e escolher ou para o site, escolher um novo brinquedo, agora a gente pode pensar qual que é melhor. Dentro do que você pode escolher, do preço, da acessibilidade e do que é saudável para o seu cachorro, aí agora você vai escolher um que seja, por exemplo, mais amarelo, porque aí vai chamar a atenção do seu cachorro. Ou também um pouco mais alaranjado. Eu vou colocar uma foto aqui, depois da edição, um brinquedinho que tem de estimular ou procurar comida, que tem a laranja também. Além dessa explicação que eles deram no texto, também tem outra questão evolutiva. A questão de que nós somos onívoros, ou seja, comemos de tudo, a base da nossa alimentação é vegetal, e eventualmente na natureza a gente come proteína animal, mas evolutivamente a gente come muito pouco proteína animal. Faz aí uns 60, 70 anos que a proteína animal começou a ser, por uma questão econômica e cultural, a base da nossa dieta diária. Né, no sentido de quantidade, mas em termos nutricionais e evolutivamente falando, como onívoros, a gente come o que está perto, o que está fácil, o que está acessível. E na maioria das vezes é vegetal, folha, grão, fruta. E aí, para isso, a gente precisa de uma gama de cores maiores para poder identificar o que eu tinha explicado no começo. Ou seja, eu preciso saber se está na hora de comer aquela fruta, se eu preciso esperar um pouco mais, ou se eu comer, eu posso adoecer porque ela já está podre. E aí, por isso que vai variando nessa quantidade de cores que a gente está vendo. Já os cachorros, por mais que eles evolutivamente também tenham desenvolvido algumas modificações para comerem com maior facilidade alimentos de origem vegetal, na origem eles são carnívoros. E aí, existe uma diferença dessa explicação, mas agora a gente vai deixar para uma outra série, agora eu vou ficar só nesse básico mesmo. Então, a base da dieta deles é proteína animal, porque eles são carnívoros, eles sim são caçadores, a gente nem tanto. Então, se a gente pensar na evolução de um animal, dos cachorros mesmo, tem milhões e milhões de anos. Se a gente pensar no espacinho de tempo que eles estão com a gente, que eles viraram cachorro, faz no máximo, as pesquisas indicam que no máximo 100 mil anos. Evolutivamente, isso é muito pouco. Então, eles tiveram adaptações, mas também não foi completamente. Eles não viraram onívoros como a gente. E aí, se você pensar na lógica biológica de um carnívoro, de um caçador, ele precisa ver o animal precisa estar se mexendo, porque ele precisa ter certeza que aquele animal está vivo, e é isso que importa para ele. Por isso que cachorro é excelente em visão de movimento. Eles são muito rápidos, por exemplo, quando eles são novinhos, né? E quando a gente estimula a pegar bola, jogar bola, objeto, para eles pegarem no ar,
Eles são excelentes nisso. Às vezes você coloca uma comida na frente dele parado e ele não tem atração por aquilo. Na hora que você joga aquela comida, ele na hora volta, entre aspas, volta a ver o que parecia que ele nem estava enxergando. Porque para um caçador, o que importa é o que ele está comendo, tá vivo, né? É isso que é saudável para um caçador. E também eles precisam muitas vezes desenvolver, por exemplo, o cachorro, ele veio do lobo. E o lobo, em geral, a história evolutiva dele é de regiões muito frias e que passavam muito tempo do ano, muitos meses do ano, no escuro. Ou pelo menos a parte da noite era muito, muito longa. Então eles também tiveram que desenvolver essa visão mais noturna. Por isso que eles enxergam no escuro melhor do que a gente. Então tem todas essas questões que fazem a diferença na hora que a gente vai escolher um produto, um brinquedo para enriquecimento ambiental, para estimular o nosso cachorro, para ele não ficar tão entediado. A gente precisa sempre lembrar que ele é um caçador. Então, se ele é um caçador, ele vai gostar de coisas que se movimentam, ele vai ter facilidade de enxergar no escuro mais do que pra gente, e também ele vai preferir os amarelos, que para ele indicam que são cores que tem a ver com comida. E azul e as outras não fazem diferença. Ai, mas eu tenho um vermelho aqui, o que eu faço? Pode continuar usando ele, como eu falei. Interage com o seu cachorrinho que ele vai gostar dessa interação e ele vai associar, tecnicamente a gente chama de generalizar, também para outros objetos, toda essa interação prazerosa para aquele objeto que foi usado na hora da interação com você, muito prazerosa. Não precisa jogar no lixo, não. Daí, outra coisa. Que vai, papi? Olha quem apareceu aqui. Ai, meu Deus do céu. Aparece aqui, Pop. Olha. Ai, meu Deus, eu sou a Pop. Não, Pop, não me lampe. Não, tem limite entre a gente. Eu tô fazendo um vídeo exatamente sobre isso, Pop, sobre nossas diferenças. Você gosta de lambida como cachorro, mas eu não. Fica aqui, Popinha. Depois eu explico quem que é a Pop. A Pop, ela é irlandesa, né, Pop? Mas a sua raça é inglesa. Tá aqui o nome da raça da Pop. Não, Pop, não me lambe, mulher. Você vai descer, eu vou continuar explicando ali que brinquedo que você gosta, tá bom? Você gosta de qualquer um, né? Você gosta de bagunça, de festa? Vai lá. Desce. Oi. Pronto. Ai. Continuando aqui, peraí. Deixa eu selecionar um outro artigo. Tiene calma, muchacho. Cadê? Não apareceu. Aqui, pronto. Também está traduzido automaticamente para o inglês. E o que acontece? Esse é um estudo de quando? Do final desse ano? Peraí, deixa eu abrir aqui. Beleza, então agora eu estou mostrando aqui para vocês um estudo que saiu agorinha, em novembro de 2024, então é bem recente. E saiu na Nature, e em português é Vieses de forma e textura na generalização de objetos treinados por cães. A tradução tá meio esquisita, mas vamos entender o que isso significa. Mas só para lembrar, generalização que eu tinha comentado antes, é assim, você aprende uma tarefa numa situação, num contexto, e aí você começa a usar essa tarefa, essa capacidade que você aprendeu em outras situações, porque você entende que funciona. Sei lá, você aprendeu a usar roupa de banho na praia. E aí, quando você era muito novinho, e aí depois você foi convidado para uma festa numa piscina, e aí água, roupa de banho, você começa a pensar na mesma roupa de banho. Então, assim, onde tiver festa, alegria e água, aí você vai pensar em roupa de banho que você tinha aprendido só no contexto da praia, tá? Então isso você começa a generalizar para outros contextos, é mais ou menos isso. E aí, o que esse artigo está querendo dizer? Eles quiseram estudar
se a textura ou o formato é o que importa para cachorro. Porque quando a gente vai escolher na loja, a gente pensa, é de pelúcia, aí tem um macaquinho e um coelhinho, qual que eu levo, qual que importa? Aí provavelmente você está pensando na nossa lógica humana. Se é visualmente bonitinho, tem muitas cores, se é um bichinho diferente, essa é a lógica humana. E nesse estudo, eles queriam ver qual que era a lógica canina em escolher. Então, eles ofereceram para os cachorros objetos em duas categorias. Primeiro, a forma. Então, vamos ver aqui o objeto. Aí o que a gente está vendo? Na parte de cima desse quadro, né, tem a forma e a textura. Então, primeiro a gente tem os cilindros, os triângulos e os retangulares. O contrário, né? Peraí, deixa eu... Só para ficar mais inteligível. Então, os cilindros, os triângulos e os retangulares. Pronto. E aí, nas linhas, a gente tem a textura. A de cima é espuma, a de baixo é fita adesiva e a última é velcro. Então, uma coisa mais pontiaguda, mais áspera. E aí, o que eles entenderam? O que eles viram? Eles também pegaram cachorros e fizeram testes com eles. E o que eles entenderam desses cachorros agora não é mais cachorro de rua. É cachorro de família que mora numa casa com pessoas, com humanos e que já tem um certo nível de treinamento e que também foi treinado para esse teste, tá? E aí o que eles perceberam, resumo da ópera. Se vocês quiserem, depois a gente faz um vídeo na série de educação continuada, quem for treinador, quem for veterinário, especialista em comportamento canino, para a gente entender melhor como que esses dois estudos foram feitos. Mas resumo da ópera. Os cachorros primeiro se aproximam pelos olhos, ou seja, a preferência inicial deles, a escolha inicial deles é pela forma. Se é triângulo, se é retângulo, se é cilindro. Mas à medida que eles se aproximam e eles começam a interagir com o objeto, eles dão preferência e categorizam pela textura. Então é primeiro olho, depois boca. E a preferência deles é boca. Diferente da gente. Ou seja, o que for agradável pra gente, pros olhos, é o que a gente escolhe. Então é um macaquinho, mas macaco eu já tenho em casa, então vai ser um coelhinho. Os nossos olhos estão escolhendo. Para o cachorro, ele pode até olhar porque ele não é cego, né? A espécie. Mas ele vai preferir pela textura. A gente, então, quando a gente é criança, ou mesmo quando adulto, a gente tende a colocar as coisas assim, todas as bolas aqui, todos os quadrados aqui, todos os cilindros ali. Os cachorros não, eles vão pegar todos as espumas aqui, todos os de fita adesiva aqui e todos os de velcro aqui nessa categoria. Então, a lógica é essa. Na hora que você for escolher um brinquedo para o seu pet que vai ser novo, aqui a gente está falando de cachorro, então pense principalmente nas cores amarelas, que eles vão preferir. Pense também em objetos que façam movimento, que eles vão gostar. E pense também na textura da mordida, porque a mordida para ele é muito mais interessante, mas é quase como a gente lendo um livro. De novo, a gente lê o livro com os olhos. Tem audiobook? Tem, mas na maioria das vezes a gente lê, né, o que está escrito e não espera que alguém narre para a gente. Então a gente vai usar os nossos olhos e vai categorizar. Cachorro, você vai pensar agora na textura.
eu tenho alguma coisa em casa com uma textura, então quando eu for para pet, eu vou escolher uma textura diferente, mais dura, mais resistente, mais macia, mais suave. E aí você pode, obviamente, usar o seu toque. Aqui tá, né, espuma, fita e velcro. E às vezes o que parece desagradável pra gente, como um brinquedo de velcro, aqui é um exemplo, mas às vezes a gente pega um brinquedo que parece uma textura menos suave, mas talvez no que o seu cachorro tenha no dia a dia dentro de casa, esse que é mais áspero, para ele talvez seja mais interessante porque é uma coisa nova e diferente. É isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem que a gente converse mais especificamente sobre esses artigos, a gente pode conversar, deixa um comentário aqui. Lembra de deixar seu comentário, de se inscrever, de curtir. Passa isso para alguém que esteja com dúvida, sabe aquela pessoa que tem muito brinquedo, mas o cachorro não brinca? Passa isso também para a pessoa, para ela não ficar gastando, rasgando dinheiro e saber o que comprar para o pet dela. E é isso. Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!